Bem-vindos, então, à segunda parte do episódio 8. Então, nós estamos falando sobre o capítulo 7. O tema desse capítulo é o corpo jubiloso, a carne selvagem. Então, nesse conto sobre essa história da mulher mariposa, né, a dança da borboleta, o que nós somos convidadas aqui a refletir? A refletir que as mulheres não são aquilo que os outros esperam que elas sejam, né? Hoje, e há muito tempo atrás, e ainda hoje isso, existe uma expectativa de que somente determinado tipo de temperamento, de comportamento, de corpo, de cor, seja tido como aquele que é perfeito. Por mais que existam hoje muitos movimentos de aceitação, de autoaceitação, existe isso dentro da psique geral, tanto de homens quanto de mulheres. Mas as mulheres, elas foram ao longo dos anos muito mais esculpidas para estarem dentro de um padrão, e não se muda isso no estalar de dedos. Então, existe toda essa expectativa do que é correto ou incorreto moralmente, e são expectativas que aprisionam as mulheres, que tornam as mulheres cativas em si mesmas. Essa prisão do corpo impossibilita que o corpo possa se expressar na sua magnitude, por conta de que o corpo é um ser multilingüe, né? Tudo no corpo acontece como uma forma de comunicação, de expressão, e até mesmo de formação da nossa própria psique. Existe nos nossos músculos, no nosso corpo, toda uma memória, né? Tanto de sensações quanto de sentimentos. E qualquer lugar no nosso corpo, quando é tocado, é como se jorrasse essas memórias, é como se jorrassem recordações de coisas, né? Então, hoje a gente vê que muitas mulheres cresceram, algumas crescem ainda, se sentindo feias, inaceitáveis, porque elas não têm determinado encaixe dentro de um padrão. E às vezes esse encaixe que eu estou me referindo aqui não é somente o encaixe de passarela, né, das mulheres magras, até mesmo ou plus size. Existe um certo contorno no corpo de uma mulher que é esperado, existe ainda comportamentos que são esperados de uma mulher. Os homens buscam por um padrão feminino, e isso faz com que as mulheres se sintam feias quando elas não estão dentro desse padrão, principalmente por questões comparativas. Então, cabe a todas nós, mulheres, traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, todos os tipos de formato e funções. Então, quando eu estou propondo essa reflexão, é principalmente de nós com nós mesmas, né? Existe em nós, mulheres, uma característica de se olhar e não se ver plenamente bela na sua integridade, porque existe algo relacionado à beleza e espelho, muitas vezes. E esse espelho é um espelho comparativo com coisas que muitas vezes não existem. Coisas que são o que os outros falam. E existem esses outros que sempre estão achando que falta algo ou sobra algo no nosso corpo, de tal modo que parece que aquele corpo não pode ser completo e não pode funcionar completamente porque falta algo ou sobra algo. Então esse é um capítulo para a gente pensar sobre aprender a reavaliar o nosso corpo, principalmente a validar aquilo que nós herdamos, os nossos tesouros psicológicos e espirituais que estão no nosso corpo. Existe um vínculo instintivo da mulher com o seu corpo natural que lhe acrescenta confiança. Então, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Que a mulher que está conectada com o seu corpo, como ele é, com a carga psicológica que ele tem
com o formato que ele tem e o que ele demanda, isso lhe traz confiança de que autoconhecimento, de que tá certo ser como é, e não mais como uma dúvida que se torna capaz de torturar a psique muitas vezes. Porque quando a mulher não está segura sobre sua própria beleza, sobre seu próprio corpo, sobre seu próprio comportamento, ela acaba buscando se enquadrar tanto para provar o seu valor ou para se controlar dentro daquele padrão ou até mesmo para provar o seu caráter, para tudo isso para o outro, para que ela se torne mais agradável ao olhar ou mais valiosa em termos financeiros para outras pessoas, não para ela mesma. Então acaba se criando muitas ilusões de que só é feliz aquela pessoa com determinada configuração de corpo e idade. E a gente vê como isso acontece verdadeiramente. A gente vê pessoas que estão fora dos padrões sociais de beleza, que naturalmente se escondem, que naturalmente não usam roupas que poderiam usar, porque querem usar uma roupa para parecer mais magro, mais alto, mais baixa, e não porque se sente bem, e não porque se sente feliz dentro daquela roupa com o corpo que tem. Aí há uma coisa muito interessante. Percebemos então a dificuldade de enxergar o corpo como um Deus por si só, como uma extensão da própria mente. E aí o corpo passa a ser visto como uma escultura. Mas o nosso corpo é muito mais do que isso, né? Quando fala assim no livro sobre ser um Deus por si só, nós estamos falando da finalidade do nosso corpo, em proteger, conter e apoiar o nosso espírito, apoiar a nossa jornada, de ser assim um repertório de recordações, de nos encher de sensações, de prover o verdadeiro alimento para a psique. É através do nosso corpo que nós experimentamos o mundo, é através do nosso corpo que nós formamos aquilo que nos torna quem somos. Um corpo saudável é aquele que é capaz de sentir, né? Então, é mais do que formato, é mais que cor, é mais que tamanho, muito mais do que idade, mas sermos capazes de ter reações, sermos capazes de ter todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Então, ao tocar o seu corpo, ao se olhar, ao se ver, ao permitir o seu corpo estar em contato com outras pessoas nos relacionamentos, o quanto nós estamos permitindo vivenciar 100% daquilo que o nosso corpo traz para nossa mente como significado, como sensação. O nosso corpo tem medo, ele está paralisado pela dor ou pelo receio, ele está anestesiado por traumas antigos, ou será que ele tem a sua própria música? Será que ele está olhando com uma de suas inúmeras formas de ver? Prestar atenção nisso, perceber o seu corpo e como ele se relaciona com o mundo, conosco mesmas, vai despertar dois poderes grandes dentro da gente. Um poder é o poder de um corpo quando é animado de dentro para fora. É um brilho, é um quê que a gente vê e não consegue explicar. É algo que transcende as formas, é uma energia. Quando a gente vê uma pessoa dançando, sorrindo, falando ou cantando, aí a gente olha e a gente se aproxima dessa pessoa e você não sabe o que é que ela tem, mas ela tem algo que a torna tão bonita, que a torna tão viva, uma capacidade de presença que transcende o formato daquele corpo. E o outro poder é o poder no corpo. É o poder de que o seu corpo ele exerce
nos ambientes. É o poder de você entrar num lugar, você estar com pessoas e todo o seu corpo estar presente, né? Sem medo de estar ali e aquilo causar qualquer outra situação. Sem medo de que haja julgamentos, sem receios de ficar numa posição ou em outra. Simplesmente a naturalidade. Então, quando uma mulher consegue atingir esses estados, ela se relaciona com muito mais integridade, com muito mais vida. Toda a sua energia, toda a energia que percorre aquele corpo, aquela sensação de querer o contato, ela está em pleno funcionamento, mas não como quero contato para suprir algo no meu corpo. Não, eu quero contato porque é gostoso fazer contato, porque é assim que eu polinizo o mundo, que é isso que a dança da borboleta faz. É uma dança de polinização, de fertilização, de fecundação, é a dança da vida. Então, essa questão do selvagem está em saber se o corpo sente, se tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Esse é o corpo jubiloso, é o corpo que está consciente de si como um todo, como um verdadeiro Deus. Então, reflitam aí junto comigo. O seu corpo tem felicidade? Experimenta sensações de prazer? Ele funciona do seu jeito, do seu modo e se movimenta dançando, andando, se equilibrando? Então o seu corpo é jubiloso. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. Eu achei essa frase que ela colocou no livro de uma sensibilidade, um poder intenso, porque ela fala muito dos contos de fada e dos elementos mágicos que ampliam o poder do corpo. Então é como se a gente pudesse perceber, quando a gente pode perceber o nosso corpo por inteiro, é como se a gente acessasse um instrumento mágico que amplia as nossas próprias sensações. Então a conexão com o próprio corpo, a percepção do próprio corpo, a liberdade do próprio corpo em ser o que ele é como se a gente estivesse usando um tapete mágico ou um sapatinho que você bate e viaja para outra dimensão, ou uma vara de condão, ou um sapatinho de cristal, ou o que quer que seja que eleva a nossa experiência com o mundo. Esse é o sexto sentido que é tão falado. É essa conexão do corpo todo e todas as suas células que te leva a um estado de êxtase tão intenso e profundo de si consigo mesmo, que é capaz de transportar a gente para um outro estado, para uma outra dimensão, como se fosse algo mágico. Então, nesse conto, o que eu quero finalizar aqui dizendo, a mensagem que eu quero finalizar para deixar aqui nesse nosso encontro, é a seguinte: a mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Permita seu corpo sentir toda forma de prazer. Gratidão pelo nosso encontro de hoje, pelo nosso episódio e até o próximo. Um beijo em todos.